Corinthians já tem um planejamento para reforços para 2026, com opção A, B, C, D, como diz o Dorival, e aí o Corinthians vai ter que atacar um ou outro. Os nomes foram passados para a diretoria, depois de uma reunião entre Fabinho Soldado, a sua equipe de scout, mais o Dorival Júnior e a sua comissão técnica, e foi levado à cúpula corintiana. Na cúpula corintiana, os nomes, não dá para trazer. Entendeu? Eles olharam e falaram, não dá. A maioria não dá. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Quero falar para vocês sobre nomes que o Fabinho Soldado tem indicado ao Corinthians. O Fabinho Soldado já tem uma lista de reforços pronta, já tem todo o planejamento de 2026, até porque estamos em novembro, né? Nada mais do que justo, né, que tenha essa lista, mas um problema, tá, que eu vou colocar aqui para vocês: a diretoria, ela rejeita a lista de reforços do Soldado. A lista de reforços do Soldado ganhou bastante rejeição. O Dorival até falou, vou até pedir para o Douglas colocar a frase do Dorival. O Dorival deu uma entrevista para o Globo Esporte e ele falou que o planejamento está pronto, que ele e o Fabinho alinharam a situação. Ó, olha aí, ó. Necessitamos de alguns elementos que possam fortalecer o grupo, já detectamos o que precisamos, estamos em conversas com a diretoria, internamente nós temos um planejamento já avançado. Naturalmente, na expectativa de que as soluções aconteçam e que nós possamos botar em prática tudo isso. Posicionamos a diretoria e o presidente, estamos no aguardo das soluções. Vamos deixar uma coisinha assim bem clara aqui. O Soldado já tem a lista de reforços no Corinthians. E aqui o Dorival meio que confirma isso, né? Ele fala, necessitamos de alguns elementos que possam fortalecer o grupo, e já detectamos o que precisamos. Estamos internamente, né, estamos em conversa com a diretoria, internamente nós temos um planejamento. A lista de reforços está pronta, já foi entregue à cúpula corintiana, ao degrau de cima, mas é uma lista de reforços que, pelo que eu ouvi de algumas pessoas, não faz muito sentido. Isso me preocupa muito. É até um avanço naquilo que a gente conversou ontem aqui. Por quê? Porque o Corinthians em 2026 precisa entrar na linha. Eu ainda acredito na política de cortar gastos. Eu acredito. O Corinthians é um clube de receita de 1 bilhão que precisa ser bem administrado. Então, a política de cortar gastos me agrada. Só que não adianta mandar o Memphis embora, ganhando 6 milhões, e contratar 6 pé de break ganhando 1 milhão. Não adianta rescindir com o Memphis, que ganha 6 milhões por mês, e contratar 3 jogadores de 2 milhões. Aí é trocar figurinha. Claro que você vai ter 3 jogadores, você vai ter 6.
mas o gasto é o mesmo. Então, o que o Corinthians tem que fazer é cortar gastos, utilizar as receitas, economizar no mercado, para que venha colocar as contas em dia pouco a pouco. Não tem jeito, não tem outra solução. E aí, os caras fazem uma lista de dispensas que é um absurdo, desculpa, uma lista de reforços que é um absurdo. O Dorival Júnior e o Fabinho Soldado vão ter que entender a realidade do clube em 2026. Só que tem um problema. Se o Corinthians, por exemplo, que aí já não é um problema, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. E aí eu vou falar onde vem um problema. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil e for disputar a Libertadores, ele vai ter que ter reforços nível Libertadores, que não são baratos. O Dorival é um técnico que, queira ou não, estava na seleção brasileira. É um técnico também que vai querer reforços que venham agradá-lo. O Corinthians pode ficar naquele círculo vicioso de fazer contratações de jogadores caros. E aí a situação, né, velho, não vai melhorar nunca. O Corinthians vai continuar sempre, né, velho, né, sempre correndo atrás do rabo, o termo que a gente usa do cachorro, né, correndo atrás do rabo, parado no lugar, cheio de dívidas. Cortar gastos, tudo bem, mas se cair para a Série B, o Branquinho Santos. Cara, o cortar gastos do Corinthians, nós estamos falando de um clube que tem uma receita muito grande, uma torcida muito grande. O Corinthians não vai ser um time que vai se reforçar igual a Portuguesa, igual o Mirassol. Cara, o Corinthians tem uma base, o Corinthians não vai montar um time para brigar para não cair. Eu entendo o cenário do Corinthians hoje. É um cenário muito difícil, mas o que está rolando nos bastidores, então, é isso, ó, ô João. Vou explicar para você, então. Fabinho entrega a lista, interrogação. E ele só fica com o título, não é isso que aqui é divulgado? É, as duas coisas. E você tá vendo alguma dicotomia nas duas coisas? Sim. Porque, vamos supor que você esteja na sua empresa. Você tem que fazer o planejamento da sua empresa em 2026. Só que existe um burburinho que você pode ser mandado embora. Olha só, presta atenção. Existe um burburinho que você pode ser mandado embora. Você vai deixar de fazer o seu trabalho? Pelo contrário. Aí que você tem que fazer para mostrar que você tem condição e qualidade para ficar no ano que vem. Qual o problema das duas notícias? Uma, ele está fazendo o planejamento junto com o Dorival Júnior, já tem os nomes dos reforços. Tem nome que vocês gostam, mas são caros. É que eu não vou ficar dando dica, isso depois o pessoal solta na minha frente. Mas muitos não pegaram bem com a cúpula corintiana, porque são caros. Então, não dá para a gente ficar correndo atrás do rabo com a mesma situação. Não sou eu que estou falando em reforços, eu sou apenas o carteiro, o mensageiro. Quem está falando em reforços é o Dorival. Quem fez a lista para 2026 é ele e o Fabinho. E você acha que eles estão errados? Acha que o Corinthians vai mandar embora o Romero, vai mandar embora o Thales, vai mandar embora o Hector, vai mandar embora talvez o Anchileri, vai mandar embora um monte e não vai contratar ninguém. Você acha realmente que não vai contratar ninguém? Então, assim, isso aqui, ó, o que eu tô falando do Fabinho, o Dorival confirmou na entrevista do GE. O planejamento já está adiantado, eles passaram os nomes já para a diretoria. Cara, o Fabinho e o Dorival têm razão. Eles têm que trabalhar pensando lá na frente, velho. É visão de águia. Entendeu? Por quê? Pagou o transferban. Os caras não têm um planejamento? E aí, quem podemos contratar? Não, nós vamos ver aí no mercado. Não, meu irmão. Já tem que estar tudo alinhado. Tudo alinhado. E o Fabinho Soldado, alguns reforços já conhecidos, que ele tem os seus conhecimentos. Pega aí a letra, né? Pega a letra do Estado. Entendeu? Então é o seguinte, muitos reforços não agradaram, não vou falar todos, porque eu duvido que todos não agradaram, mas reforços caros que a diretoria não tem condição hoje. O Corinthians tem que primeiro pagar o transferban. Nós temos que entender duas coisas. Uma, o Corinthians está quebrado, tem que pagar um transferban. Duas, o Fabinho Soldado e o Dorival já definiram o planejamento de 2026. E essa informação que eu trago tem a confirmação do Dorival. Para todo mundo ler aqui em caixa alta, se quiser, caixa baixa, do jeito que você quiser. Duas coisas. Se você acha que uma vai de encontro à outra, beleza. Não tem problema nenhum. Mas existem duas coisas aqui que são distintas. Uma, precisa pagar o transferban. A outra, o Corinthians
tem um planejamento já definido para reforços vindo do CT Joaquim Grava. O Corinthians já tem um planejamento para reforços para 2026, com opção A, B, C, D, como diz o Dorival, tá? E aí o Corinthians vai ter que atacar um ou outro. Os nomes foram passados para a diretoria, depois de uma reunião entre Fabinho Soldado, a sua equipe de scout, mais o Dorival Júnior e a sua comissão técnica, e foi levado à cúpula corintiana. Na cúpula corintiana, os nomes, tipo, não dá para trazer. Entendeu? Eles olharam e falaram, não dá. A maioria não dá. A maioria não dá. O que confirma aquilo que eu também já havia citado para vocês e o que me preocupa para o ano que vem. O Fabinho Soldado, ele sabe trabalhar com orçamento baixo? Tá arriscado. Isso não é informação, tá? Isso é só uma opinião minha. Tá arriscado o Osmar Stabile não querer pagar o transfer ban para não ter que contratar e ir pagando as contas. Corre esse risco. Entendeu? Corre esse risco. Não duvido nada. Aí chega lá pro meio do ano, tenta-se de novo. Agora, é arriscado? É arriscado. Porque o Corinthians deve perder. Deve não, certeza que vai perder. Perder, né? Romero, Thales, Anchileri e Maicon. Esses 4 terminam o contrato. Eu não ficaria com nenhum deles mais. Não ficaria com nenhum mais deles. Aí vende o Bidon, entra dinheiro. Vende o Yuri, entra dinheiro. No meio do ano vence o contrato do Memphis. Alívio na folha. Então nós estamos falando de um alívio aí, quase uns 10 milhões de reais. 10, 12 milhões de reais. 6 do Memphis, 3 do Yuri, 1 do Romero, e assim vai. Corinthians paga o salário do Palácio, 600 mil. É um monte de coisa. Que no final do ano também encerra o contrato. Então vai ter uma economia de uns 12 milhões na folha. Aí o que você tem que fazer? Minha opinião é o Osmar Stabile chegar pro Fabinho Soldado e falar assim, ó, filho, tem que chamar de filho. Filho, presta atenção. Nós economizamos 12 milhões. Saída do Memphis, do Yuri, do Romero, do Anchileri, enfim. Já sabe. Desses 12, nós vamos gastar aqui 4. Entre 3 e 5 milhões. Não vai passar de 5 milhões. Nós estamos falando de uma economia na folha de 7 milhões de reais. E eu estou sendo legal ainda. Eu estou colocando um pouco de açúcar no Novalgina. A gente não tem falado do remédio amargo. Então eu estou colocando aqui 5 milhões em reforços. De salário, eu estou falando. De folha salarial. Então eu estou pondo um pouquinho de açúcar pro dipirona descer. Não tem problema nenhum. Os criados com vó tem que pôr açúcar, mel, passar a mão na cabeça, chora até tomando Novalgina. Já os mais maloqueiros, a mãe enfia a colher com Novalgina e toma essa parada aí e cala a boca. Lembrando que o Memphis não vai ser no início do ano. É o que eu penso. Agora é a gente aguardar e ver o que vai dar pro ano que vem. Entendeu? É esperar e ver o que nós vamos fazer. Lembrando que até o meio do ano vai ter que aguentar o Memphis. Gente, um dos jogadores que o Fabinho apresentou para a diretoria é do Flamengo, tá? É do Flamengo, para não ficar devendo nada para vocês. Entendeu? É do Flamengo. Não é nenhuma novidade também que ele ia olhar alguém do Flamengo, né? Não há nenhuma novidade nisso. Enfim, deixa eu ficar quieto. Tem nome que desagrada. Não só a mim, mas a diretoria. Pode ajudar ano que vem? Pode, mas eu queria que o torcedor entendesse que nós vamos ter que tomar um remédio amargo. Tem um nome aí tem alguns nomes aí que vocês, não sei se vocês vão gostar. Agora, o Fabinho não fala a mesma língua da diretoria. O Fabinho ganha muito, 400 pau por mês, 400 mil por mês. Apresentar um projeto que não está de acordo com a realidade do clube? O Fabinho está viciado
no quesito mercado, no estilo Augusto Melo. Para quem não sabe, é verdade, o Corinthians negociou com o Pogba no início desse ano. Entendeu? Depois de trazer o Memphis. Por quê? Porque vivíamos a empolgação de que o projeto Memphis deu muito certo, e é um jogador que estava saindo barato, era o que era vendido para nós. Barato, a patrocinadora paga metade. A patrocinadora paga 1/3 do salário dele só. Paga, faz a parte dela, mas é 1/3, não é metade. Mas o que foi vendido para a gente era uma história maravilhosa. Chegamos na Libertadores, não caímos, com um jogador com camisa 10, o maior artilheiro da seleção holandesa, pagando uma merreca. Não era verdade. E aí, como o projeto parecia que deu certo, vamos para cima do Pogba. Os caras foram para cima do Pogba e ofereceram ao Pogba o mesmo projeto que ofereceram para o Memphis. O problema ia ser dobrado. E eu não sei se o Pogba ia correr. Então assim, velho. Agora, quem trouxe o Memphis? Quem trouxe o Memphis e queria trazer o Pogba são as mesmas pessoas que compraram o Ranieri e pagaram sua entrada, compraram o Garro, pagaram sua entrada. Mas quem? Lembra aí? Compra e só paga a entrada. Olha só que loucura. Então, velho, Thales, Torres, Alex Santana não pagaram, é uma loucura. O Fabinho faz a lista de reforços dele de acordo como se o presidente fosse o Augusto. Cara, se não falar a mesma língua, não vai dar não.